paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos início ao quarto trimestre, estudando a lição de número 1 com o seguinte tema: as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus são fundamentadas em Cristo, conforme ensinou Paulo, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Segundo aos Coríntios 1:20. Quando Deus chamou Abraão, fez-lhe primeiramente a promessa de Cristo, sendo que as demais promessas viriam depois. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Gálatas 3:16. Mesmo quando estudamos as promessas condicionais, notamos que elas são primeiramente condicionais à fé em Cristo e nunca às obras humanas. Para entendermos os conceitos básicos, os tipos e propósitos das promessas de Deus, devemos estudá-las a partir de Cristo. Paulo ensina que na antiga aliança Deus estabeleceu um relacionamento pessoal com Israel que tinha por bases os mandamentos, os sacrifícios e as promessas. Tudo isto para chegar em Cristo, o qual é sobre todos, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, nos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:3-5. O que fica claro nas Escrituras é que todas as promessas de Deus apontam para Cristo e Ele é o ponto culminante e a maior de todas as promessas. Mas não podemos nos esquecer que todas as demais promessas de Deus também são consideradas grandíssimas e preciosas e servem para nos ajudar a conhecer o caráter perfeito de Deus. Certamente o tema deste trimestre nos reserva grandes lições. Estejamos bem dispostos para buscarmos o real sentido da palavra do Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, segundo aos Coríntios 7:1. Ponto de número 1, um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías 55:12-13. Aqui temos uma grande promessa, a salvação do Senhor e os seus maravilhosos resultados. Esta promessa é precedida por um convite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55:3. Deus graciosamente nos chama para perto dele. Não existe nada mais confortador do que saber que Deus nos quer junto a ele. Deus nos assegura que a sua palavra vai operar em nós os frutos da salvação. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isaías 55:10-11. Por meio de sua palavra, Deus opera em nós tanto o seu querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. E isto significa que Deus nos ajuda a fazer a escolha certa e também nos dá força para seguir a sua vontade. Todas essas ações são frutos da sua imensa graça. Não podemos nos vangloriar de nossa obediência ou de nossa santidade, porque tudo que temos de bom provém de Deus. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13. É preciso buscar ao Senhor.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Isaías 55:6. Aqui somos admoestados a buscar o Senhor. Essa busca certamente inclui o reconhecimento sincero da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, inclui o quebrantamento de coração a fim de sujeitarmos a Ele em obediência e temor, e certamente também inclui a oração perseverante. O Senhor fez grandes promessas para aqueles que o buscam de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. É preciso se arrepender. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. O arrependimento, a conversão e a fé em Deus estão intimamente relacionados dentro do processo da salvação. Embora saibamos que essas ações sejam diretamente atribuídas à própria escolha e decisão humana, nenhuma delas pode ser produzida fora do agir soberano de Deus. Jamais poderíamos nos arrepender ou crer em Deus se Deus não operasse essa condição favorável em nossa mente e em nosso coração. A Bíblia está cheia de textos que demonstram que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100, verso 3. Temos 3 virtudes que chamamos de redentoras e todas pertencem a Deus. A primeira é a fé. A fé pertence a Deus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Atos 3,16. Ninguém consegue crer por conta própria. É a fé que é por ele. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2,8. O homem não produz nem graça e nem fé. Ambas as virtudes são dons de Deus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12:2. Segundo, a segunda virtude é o perdão. O perdão pertence a Deus. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido, Salmo 130, 3 e 4. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, Daniel 9:9. Quando Deus nos perdoa, independente da gravidade do nosso pecado, Ele nunca mais nos acusa daquela ofensa. Numa linguagem figurada e enfática, Deus diz, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, Jeremias 31, 34. Paulo diz que Cristo perdoou todas as nossas ofensas. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2,13. Lembremos-nos de que um único pecado, por menor que fosse, nos conduziria à morte eterna. Ninguém pode dizer, os meus pecados são grandes demais para serem perdoados, ou os meus pecados são tão pequenos que não precisam ser confessados. O fato é que, como temos visto, todos pecamos por palavras, pensamentos, ações e omissões. Porém, Deus nos purifica de todos os nossos pecados. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. O perdão de Deus é um milagre que ultrapassa a nossa compreensão. O Deus onisciente apaga e se esquece totalmente de nossas transgressões. O profeta Miqueias escreveu, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18, 19. Deus tomou os nossos pecados em Cristo Jesus e os lançou nas profundezas do mar do seu esquecimento eterno. Em Cristo Jesus somos perdoados de forma absoluta, final e completa. Ele próprio nos diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25. O Senhor Jesus Cristo deu uma demonstração evidente da plenitude do perdão de Deus quando disse a respeito da mulher que lhe ungira os pés. Ele disse, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Lucas 7,47.
O perdão de Jesus equivale ao cancelamento definitivo de uma dívida, onde não há mais lembrança dela, visto que foi totalmente quitada na cruz. Quando Deus nos perdoa, Ele apaga definitivamente nossas transgressões e nos livra do poder dominante do pecado. E a terceira grande virtude que provém de Deus é a salvação. A salvação pertence a Deus. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Apocalipse 19:1. A salvação pertence unicamente ao nosso Deus e fora dele não há salvação. Todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Oséias 13:4. Há único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Judas, verso 25. Portanto, devemos sempre dar graças a Deus por sua tão grande salvação, conforme disse Paulo. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 11:12. Ponto de número 2, as promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. As promessas de Deus fluem de forma abundante pelas páginas das Escrituras. Não é nosso propósito enumerá-las, visto que são milhares. No entanto, podemos colocar em destaque algumas das principais promessas dos dois testamentos. Primeiro, no Antigo Testamento temos primeiro, a promessa do Redentor, Gênesis 3:15. A promessa da nação eleita, Gênesis 12:2. A restauração de Israel, Deuteronômio 4:27-31. Capítulo 30 de Deuteronômio, de 1-5. A promessa do Espírito Santo, Joel 2:28. A promessa dos novos céus e da nova terra, Isaías 65:17, 66:22. No Novo Testamento temos em destaque as seguintes promessas. Primeiro, a promessa da edificação da igreja e a sua invencibilidade. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Segundo, temos a promessa da presença mística de Cristo na igreja. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. E ainda, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 18:20. Temos a promessa do derramar do Espírito Santo. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, versos 4 e 5. E a promessa do arrebatamento da igreja. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 36-44. Temos a promessa da segunda vinda de Cristo em glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, e logo depois
da aflição daqueles dias. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 17 a 30. Há uma grande diferença entre o arrebatamento e a vinda em glória. Quanto à hora, o arrebatamento é imprevisível. Virá como ladrão na noite. A vinda de Cristo em glória é previsível. Será no final do juízo da sétima taça, quando o Armagedon estiver instalado para a destruição de Israel. Quanto ao modo, o arrebatamento será secreto e invisível. A vinda em glória será pública e pessoal. Quanto à participação, o arrebatamento será seletivo. A vinda de glória será global. Quanto ao tempo, o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos, a vinda em glória. A Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Segundo, Deus é infalível. Deus não falha nas suas promessas porque Ele não muda. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Os atributos divinos garantem que as promessas de Deus são infalíveis. Tudo o que Ele promete a uma pessoa, a um povo ou à sua igreja, se cumprirá cabalmente. Na inauguração do templo, Salomão fez a seguinte oração: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8,56. A onipotência e a fidelidade de Deus operam em conjunto, a fim de assegurar a infalibilidade divina, conforme declarou Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, 1 e 2. Deus zela por sua palavra. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Um exemplo desse cuidado de Deus sobre o cumprimento de sua palavra pode ser perfeitamente ilustrado na preservação da Bíblia Sagrada como a palavra de Deus no decorrer dos séculos. Tendo sido questionada e perseguida pelos céticos, a Bíblia cada vez mais se firma como sendo o livro de Deus. Milhares de pessoas ao redor do mundo confessam a sua inteira confiança em seus conceitos, revelações, preceitos, mandamentos e doutrinas. A Bíblia Sagrada está devidamente confirmada como a única, inerrante, infalível palavra inspirada do Deus Todo-Poderoso. Ponto de número 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Promessas incondicionais. As promessas incondicionais não dependem das circunstâncias ou de fatores externos, humanos, para se cumprirem. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus de uma virgem não precisava da cooperação e da participação do homem no sentido de fazer cumprir. O local desse nascimento, a promessa da ressurreição dos salvos e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja e muitas outras profecias. Agora temos promessas condicionais. As promessas condicionais dependem de circunstâncias do tempo, da atitude humana para se cumprir ou não. Por exemplo, a promessa de saúde plena ao povo judeu foi condicionada à sua obediência. Está escrito: E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Outras variadas promessas também foram condicionadas à obediência do povo de Deus. Por exemplo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. E ainda temos uma outra promessa condicional.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu o virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. O propósito das promessas de Deus. Deus nos chama a fim de aprendermos as lições da fé e da obediência. Suas promessas nos ajudam no exercício desse crescimento espiritual. Está escrito: visto como seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, 2 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos para a conclusão desta lição. Com estes comentários, estamos declarando aberto o 4º trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus do Brasil, inclusive convidando aos irmãos de outras denominações que se sintam com a total liberdade de participar conosco, de enviar os seus comentários, dar suas opiniões. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal e desfrute de novas mensagens e estudos que postamos diariamente. Caríssimos irmãos, eu gostaria também muito de poder dizer que não preciso de sua colaboração de jeito nenhum, mas o fato é que eu preciso. Até aqui tenho carregado este fardo sozinho e são muitas as despesas para fazer chegar até você esses ensinos. Eu estou precisando da sua ajuda. Temos que pagar internet, energia elétrica, manutenção de filmadora, microfones, computadores e etc. Quanto ao tempo que eu preciso empregar para trabalhar nessas pesquisas, estudos, digitações, gravações, edições e postagens, eu nem conto, porque este é o meu ministério que recebi do Senhor. E eu tenho prazer em oferecer este meu trabalho aos irmãos sem qualquer custo. Mas são esses custos acessórios que às vezes nos pesam, nos preocupam. Portanto, se você quiser se tornar um colaborador ou uma colaboradora deste ministério, eu creio que juntos nós poderemos levar a palavra de Deus a mais longe e a um número bem maior de pessoas. Eu vou deixar aqui o meu QR Code do canal no final desse vídeo. E aqueles que quiserem colaborar, basta apontar o celular, escolher um valor que você pode me enviar. E é claro, toda colaboração será muito bem-vinda, não importa o valor. Na esperança de que venhamos tirar o melhor proveito possível deste canal, destes ensinos. Então eu convido você para se unir a mim e juntos vamos trabalhar para o Senhor. Qualquer colaboração sua será muito útil para as nossas despesas, para os nossos projetos. E vamos nos preparar agora para a próxima lição da semana que vem. Estejamos prontos, com certeza tem muita coisa importante para nós aprendermos. Que Deus abençoe a todos, que todos possam ter uma semana feliz, um final de semana com muito proveito de ensino, de contato com os alunos, com os irmãos, com as igrejas. Deus abençoe meus queridos irmãos, pastores, amigos, professores. Deus abençoe e guarde vocês no amor de Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.